Estimadas amigas, caros amigos, estamos no percurso para a série do Quantum Leap, ou seja, o Instituto Salto Quântico dos Estados Unidos. Né? Quem não prestou atenção ainda, Quantum Leap significa exatamente salto quântico, Quantum Leap Institute, Instituto Salto Quântico. E nesse percurso, nós, com Marconi conduzindo, com Delano nos acompanhando, sempre são momentos bastante enriquecedores para fazer um tipo de reflexão diferente, que não é aquela que fazemos quando estamos em casa, concentrados, mas lembrando as peripatéticas da época da Grécia Antiga, as aulas que eram ministradas em movimento por parte dos mestres ou mestras do plano sublime reencarnados por aqueles dias. Nós gostaríamos de chamar a atenção para uma curiosidade infeliz e feliz ao mesmo tempo. Neste mesmo ano, desencarnaram dois grandes vultos da música popular internacional e ambos também ícones gays, David Bowie em janeiro e nessa semana George Michael. Então, essas duas figuras no mesmo ano, com idades não esperáveis para o desencarne. David Bowie, que eu me lembro, ele desencarnou com 69. E hoje não se espera, se considera uma morte precoce, alguém com menos de 70 anos, na casa 60. As pessoas estão muito saudáveis e ativas na casa 60. E George Michael, que desencarnou com 53. Com 53 anos, as pessoas, se estiverem minimamente saudáveis, estão no seu melhor. Na casa de 40, 50 anos, entre o que Eugênia Spazio chamou a fase nobre de produção, fase nobre para produtividade do ser humano entre 30 e 60 anos, a maturidade. Ela considera, ela representando o conselho dos professores e professoras desencarnados da faixa do bem, da sabedoria que nós acessamos. Então eles consideram que para a Terra dos dias de hoje, nós podemos dividir as faixas etárias. Eu falei sobre isso recentemente, mas vamos tocar no assunto porque entra bem na temática do que está saindo da fornalha agora. Até os 30 anos, a juventude. Entre 30 e 60, a maturidade. Entre 60 e 90, a terceira idade. O que nós podemos viver depois disso, mas viver bem, com qualidade, podendo ser útil, podendo relativamente cuidar de si, estando lúcido, estando lúcida, é um plus o que vier depois de 90 anos. Mas só para dizer, foram mortes precoces, não são consideradas mortes dentro do que pessoas que têm acesso a sanitarismo de qualidade mínima, alimentação balanceada, mesmo que cheia de vícios, não tem importância. Porque a questão é da subnutrição, que faz com que o sistema imunológico e o próprio organismo o próprio organismo não se constitua corretamente na fase de desenvolvimento e depois não se repare durante o sono por falta de nutrientes, por exemplo, os aminoácidos essenciais que estão nas proteínas, e o sistema imunológico seja frágil, apenas para citar alguns dos aspectos relacionados à nutrição deficiente. Eu falo nutrição deficiente, não é nutrição muito balanceada, equilibrada, saudável, não. É a pessoa que está nutrida. E ainda mais com acesso à medicina de alta qualidade dos dias de hoje, os dois britânicos, os dois do Reino Unido, não sei se ambos ingleses, mas os dois britânicos. Então, com acesso a uma medicina de ponta do primeiro mundo. E ambos desencarnaram muito cedo. Nós sabemos que, como astros pop, numa época do século XX, basicamente, com acesso, numa época de quebra de estruturas, de paradigmas, de preconceitos, então havia excessos. Eram pessoas que, em sua flexibilidade, abriam-se demais a possibilidades viciosas também, e não só possibilidades de experimentação positiva, como, por exemplo, David Bowie teve a coragem, a audácia
de, nos anos 70, aparecer em videoclipes desde os anos 70, como um ser em transição de gênero. Não dava para se definir ao certo se ele estava feminino ou masculino nas suas expressões. Na vestimenta, no penteado, na maquiagem. Então, não se podia dizer que era um travesti. Ele não estava se posicionando numa aparência transgênera, lato sensu. E o que é algo extremamente moderno, não é essa quebra do paradigma binário do gênero sendo apenas masculino ou feminino. Isso é crista da onda das discussões acadêmicas atuais, consideradas inclusive assunto controverso por conta de muitos proporem, em termos de psicologia e psiquiatria, que trata-se isso de desequilíbrio, está no campo das devassidões, dos problemas psicológicos e não do avanço. Nem ao defendermos essas teses, estamos aqui querendo dizer que as pessoas, quando evoluem, vão se comportar como David Bowie, etc. Não é? Apenas a liberdade para as pessoas experimentarem e manifestarem sua forma de ser e de sentir o mundo, a liberdade sem restrições, desde que não sejam feridos os valores, os sentimentos de outras pessoas. Agora, voltando para o assunto de George Michael e David Bowie, na condição de mortes inesperadas, mortes precoces, então, no campo da devassidão, dos desequilíbrios de fato, da licenciosidade de fato, e não só da quebra de preconceitos, de tabus. Eles se excederam no uso de drogas, nos excessos de todas as ordens principalmente a utilização de drogas ilícitas, que são mais lesivas. Sem dúvida alguma, favoreceu esses desencarnes precoces. Mas por que exatamente dois ícones gays e no mesmo ano? Temos vários deles heterossexuais na música pop que não desencarnaram esse ano e que cometeram excessos no mínimo equivalentes. Mas por que exatamente dois ícones gays? Então significa que nós estamos numa era de reflexão sobre o assunto da feminilidade. Quando vemos morte de ícones, significa que eles funcionarão como sementes para que o solo do inconsciente coletivo, que sempre é muito fértil, germine novas sementes. São como que mártires involuntários, não com crédito pela sua morte precoce, se houve excessos, que não há dúvida que houve da parte deles, mas nós não temos como avaliá-los, porque eles viveram uma época de pressões mentais contrárias a eles imensas. Estavam expostos à grande mídia como retratos do que era condenável, inclusive considerado diabólico por fatias significativas de milhões de pessoas, fatias significativas da população, de dezenas de milhões de pessoas dentro de Londres, dentro da Inglaterra, centenas de milhões de pessoas na parte civilizada do mundo que alcançava o trabalho artístico deles, o que era alcançado pelo trabalho artístico dos dois. Isso, sem dúvida, pode levar pessoas a desequilibrar muito mais por influência dos vetores destrutivos do inconsciente coletivo do que por um desajuste de origem interna pessoal. Tem sempre a responsabilidade pessoal, claro, mas como André Luiz Xavier chegaram a dizer, certos suicídios têm um percentual fortíssimo para a perspectiva de espiritualidade de homicídio, mais do que de suicídio. Portanto, de acordo com o grau de obsessão que tenha se estabelecido. Existe uma obsessão coletiva de encarnados para encarnado, para uma pessoa só. Imagine, milhões de pessoas pensando, mentalizando coisas ruins, focando uma pessoa só. A pessoa tem que ser muito forte psicologicamente, moralmente, para superar, fazer frente a tudo essa onda mental destrutiva. Havia os fãs, mas quem disse que todos os fãs, inclusive, aceitavam suas atitudes na íntegra? E muita gente contrária, sem dúvida, e inveja de muita gente também para completar. Inclusive dos próprios homossexuais enrustidos que não queriam trazer a público sua homossexualidade. Ficava para as grandes estrelas que podiam fazer isso, não para pessoas comuns. Era como se imaginava na época, era como se sentia o assunto na época. Assim como a gente tem, por exemplo, aquele, já falei a vocês algumas vezes, de Jung que pegava o noticiário na parte policial
para ver as pessoas que cometeram, por exemplo, assassinatos passionais, os homicídios passionais. Alguém que surta, mata, dito por ciúme, não por amor, não é? Mata por ciúme alguém, mata-se em seguida, ou seja, homicídio seguido de suicídio, típico crime passional, ou crimes violentos mesmo, crimes premeditados, homicídio doloso, às vezes com requintes de perversidade. Jung lia essas páginas para agradecer, uma oração na verdade isso, né? Agradecer essas pessoas por terem feito por ele o ato criminoso. Ou seja, Jung tinha essa lucidez, como disse um dos apóstolos, não há pecado que o irmão meu cometa que eu não possa cometer. Jung tinha consciência de que algumas pessoas mais frágeis, seja psicológica ou moralmente, nós entendemos que são as duas faces simultaneamente, psicológica e a moral, essas pessoas mais frágeis são mais suscetíveis, portanto, mais vulneráveis a absorver como fios terras psíquicos as manifestações doentias do inconsciente coletivo, as fantasias mórbidas de muita gente, porque os pensamentos passam na cabeça. O desejo que alguém morra, de matar até alguém, passam pela cabeça, esses desejos na cabeça das pessoas, nas suas mentes. E isso fica como que flutuando na psicosfera, até que alguém absorva isso e funcione como fio terra. Mais uma vez repetimos, existe a responsabilidade pessoal sempre. Mas por que algumas pessoas são ajudadas ou recebem um socorro que corta seus impulsos criminosos ou viciosos, e outras são quase que como que propelidas a isso? Então, assim como existem essas figuras extraordinárias à frente do seu tempo, Jane Joplin, ela parecia um homem trans pelo perfil psicológico, mas se vestia como uma mulher, mas uma mulher dos dias de hoje, antecipando a tendência, por exemplo, do punk nos anos 60. Eu assisti a entrevista dela do final dos anos 60, em que ela parecia uma figura do século XXI recortada ali, falando nos anos 60. Não é à toa que essa moça acabou desencarnando aos 27 anos apenas, numa overdose de heroína. Ela foi mesmo suicídio indireto? Será que não foi um acidente para a perspectiva das intenções e do quanto ela seria cobrada pela espiritualidade maior? E sim um assassinato pelo ódio, a repulsa de centenas de milhões de pessoas dizendo isso não pode existir, isso não pode ser, eu não aceito, essa pessoa não pode ser assim, ninguém pode ser assim. Porque ela assumiu a homossexualidade com uma naturalidade impressionante para os dias de hoje. Diante de, não sei se eu me recordo o nome da mega estrela, Raquel Welch, que era uma mega diva, lindíssima na época, estava no ápice da beleza, de atração. E o apresentador de televisão, pelo que eu consegui captar, não é, que eu estava fazendo exercício de escuta em inglês do programa, e não tinha legenda nem em inglês, né? Ele estava perguntando, falou alguma coisa, tirou uma brincadeira sobre homossexualidade e perguntou a Raquel Welch, na frente de Jane Joplin, o que ela achava da homossexualidade. Ela disse, procure homossexualidade e você vai encontrar nela a genialidade, nesses termos. Raquel Welch é uma mulher transexual, né? Mas veja a cabeça a vanguarda, nos anos 60, ela pensar assim. Na mesma hora, Jane Joplin respondeu, oh, thank you, baby. Aquela coisa bem masculina, né? Obrigado, gata. É aquela coisa assim, oh, gata, obrigado. Ainda mais uma mulher bonita ali na frente defendendo, oh, tuas ordens, qualquer coisa. Mas com muita naturalidade, não estava caricatural. Parecia um homem normal de hoje, falando lá, num corpo de mulher, nos anos 60. Então, existem pessoas que funcionam como fio terra. Algumas, como Chico Xavier, só adoecem, vivem doentes a vida toda. Não caem em desequilíbrios porque a sua maturidade, sua estrutura psicológica e moral impedem que elas se desequilibrem. Sabe-se lá que custo? Porque Chico Xavier começou a ter graves processos de labirintite que o fizeram, em 1958, procurar o seu médico
Na época, a oftalmologia não havia se separado da otorrinolaringologia. Olhem só, oftalmologia. Médico de olhos, de nariz, de boca, de ouvido, de garganta, tudo uma coisa só. Então ele procurou o médico dele, que era de tudo isso aí, e falou: a labirintite, como vocês sabem, é uma grave doença degenerativa do ouvido interno, em termos nervosos, né? Doença degenerativa nervosa, da parte nervosa do ouvido interno. E nós sabemos também que na cóclea auditiva existe um sistema que é basilar para o equilíbrio físico mesmo, do ser humano. Então a pessoa fica tonta, a pessoa pode sofrer quedas, etc. E é muito comum também que a labirintite venha casada à escuta de ruídos altamente incômodos. O tinnitus, por exemplo, chamado principalmente tinnitus, né? O tinnitus é muito comum entre pessoas que sofrem de labirintite. Chico chamava de barulho, e que era um barulho tão forte em 1958. Esses ruídos tendem a ser progressivos. Ele desencarnou em 2002, vamos nos lembrar disso. 44 anos antes de seu desencarne, ele procurou o seu médico especialista dessa área e disse: doutor fulano, o senhor está autorizado a remover os meus globos oculares se o motivo desse barulho nos meus ouvidos forem os meus olhos. Porque ele sempre sofreu muito dos olhos, sobremaneira, um deles, ele era completamente cego de um dos olhos e tinha 50% de outra visão, de outro dos olhos. Por um deles, ele vertia lágrimas de sangue em meio a dores lancinantes. Ou seja, era uma marca da santidade de Chico Xavier, do quanto ele sofria para manter seu trabalho. E o médico garantiu que não. Ele disse que arrefeceu um pouco essa crise e voltou com toda a violência em 1991. Só que em 91 ele começou a ouvir as vozes dos obsessores com uma clareza extraordinária. No caso, imagine o quão atordoante era isso. Ele ouviu os obsessores por detrás ou conjugado esse barulho, esse outro barulho, o ruído mental dos obsessores atacando a causa da espiritualidade, a causa também kardecista na época espírita, os líderes, ele próprio, isso é o que ele falou. Imaginemos o que mais não foi dito, né? De ele ficar sofrendo os últimos 11 anos da vida dele, esse turbilhão infernal nos seus ouvidos sem parar. Então, quantos têm estrutura psicológica? Por isso que ele vivia doente, muito doente, desde a casa de 20 anos. Ele quase morreu numa crise de uremia, com 30 anos, por exemplo, 1940. Ele recebeu do médico o ultimato de que em 24 horas estaria morto, numa crise de uremia. Ele teve, a partir de 1940, várias crises orgânicas graves. 1940, olhem só, de novo a data, ele desencarnou em 2002. Então, existem as enfermidades geradas por desajustes nossos, como todos nós seres humanos normais. Existem as enfermidades que são martírios, como o caso de Chico Xavier. Confrontemos essas informações que nós trouxemos, que são apenas o que a gente ficou sabendo da vida clínica de Chico Xavier. Ele sentia dores o tempo inteiro e tomava 15 doses de analgésicos por dia desde que entrou na casa de 80 anos. Analgésicos. E Bezerra de Menezes pedia para ele sempre usar doses mínimas de analgésicos. E vasodilatadores. Ele sempre estava sorrindo e sempre disponível a atender as pessoas. E sempre sintonizado com a faixa do bem, apesar de ouvir todo o mal que o perturbava, porque as almas em processo de santificação são das almas mais atormentadas que existem. Então, para que nós paremos de reclamar por tanta bobagem e agradeçamos mais a Deus, porque não há felicidade sem a base da gratidão.